é só uma questão de brio. Você tem brio? Tá em um dos momentos icônicos de Clóvis se comunicando da maneira que só ele se comunica. E essa comunicação, na verdade, para mim, ele é um dos exímios comunicadores do Brasil. Essa comunicação tem muita técnica por trás. E é justamente isso que durante esse vídeo nós analisaremos. Vou junto com você analisar a comunicação de Clóvis e tirar desses pequenos momentos em que Clóvis se comunica técnicas de comunicação e oratória que você pode utilizar quando estiver falando em público, quando estiver gravando vídeos, participando de podcasts, entrevistas, enfim, quando você estiver usando a sua comunicação. Meu nome é Guilherme Constâncio e eu quero pedir para que você antes se inscreva nesse canal, conheça aqui os nossos conteúdos sobre comunicação oratória e, é claro, esteja pronto e pronta para se aventurar comigo aqui nessa análise da oratória do Clóvis, uma oratória que tem muito a nos ensinar, como eu já disse, e eu preparei para esse nosso vídeo 3 momentos do Clóvis se comunicando. Eu sou escancaradamente fã do Clóvis, adoro analisar suas palestras, suas aulas, seus vídeos, seus podcasts, e eu sempre aprendo com a comunicação dele. E como comunicador também, como palestrante, óbvio que eu aprendo várias técnicas que podem ser utilizadas no momento que eu me comunico. O primeiro vídeo que eu quero aqui mostrar para você e junto com você analisar é uma palestra do Clóvis num TEDx. Se você conhece TEDx, sabe que TEDx é um evento global que reúne palestrantes muito bem qualificados do mundo inteiro. E o TEDx ele tem regras. E aqui vamos analisar uma palestra dele no TEDx em que uma das regras é, primeiro, se manter num tapete vermelho. Os palestrantes de um TEDx não podem ficar andando livremente pelo palco, eles têm que ficar num tapete vermelho. Num TEDx também você precisa impressionar o público e transmitir uma mensagem de uma maneira muito objetiva. O TEDx tem 18 minutos. Então, como que o Clóvis se comunicou de forma brilhante num TEDx? Que técnicas o Clóvis utilizou de oratória, de comunicação, para ter uma boa palestra no TEDx? É claro que eu não vou ver com você a palestra inteira, mas eu vou selecionar alguns momentos aqui e assistir com você esses momentos, te pontuando técnicas que foram muito bem utilizadas e algo na comunicação dele, na oratória dele, que você pode modelar, copiar, se inspirar, enfim, para que você também possa utilizar quando você estiver dando uma palestra. Então vamos começar aqui essa análise. Eu me lembro, no primário, eram os 4 primeiros anos do ensino fundamental, a tia Maria das Graças dizia assim: o primário é a preparação para o ginásio. E aí então a gente ficou 4 anos esperando o ginásio. No ginásio seria bacana, ela prometeu, no ginásio seria mais legal, no ginásio a gente teria mais liberdade. E aí então, quando chegou o ginásio, tínhamos todos os motivos para acreditar que tudo seria lindo, haveria gozo, prazer, haveria felicidade, mas mudou a coordenadora. Bom, contextualizando para você, essa palestra se chama Felicidade é Aqui e Agora, e o Clóvis, nessa palestra, ele mostra o que é. Ele pretende ali argumentar sobre o que é de fato felicidade. Ele já começa a palestra dele dizendo que felicidade não é ter algo, não é alcançar algo, não é algo que a gente sente quando a gente chega numa linha de chegada. Felicidade é aqui e agora. E ele começa a contar uma história para justamente justificar esse argumento dele. Então essa história está sendo contada, claro que em um momento da vida dele, lá no passado, essa história está sendo contada justamente para justificar esse argumento. Então aqui a gente já tira algo muito interessante para palestras e também para a vida, que toda vez que você argumenta algo, ou seja, apresenta um ponto de vista, apresenta uma ideia sua, nunca só despeja essa ideia, nunca só anuncia esse argumento e deixa por isso mesmo. É interessante que você, depois de trazer o seu ponto de vista, a sua ideia, você justifique, você exemplifique. Tá aí a importância de contar histórias. Todo mundo fala por aí a importância do storytelling, contar histórias e tudo mais, mas a gente tem que entender a função de contar história. Contar história, principalmente aqui no caso do Clóvis, tem a função de exemplificar o argumento dele. Então isso eu espero que chegue até você aí com uma ideia de que, peraí, então eu vivo aí dizendo nas reuniões da empresa, eu vivo dando palestra por aí, eu vivo falando as coisas que eu acredito, mas pouco justifico o que eu acredito contando uma história, contando um exemplo. Já o Clóvis, ele faz isso brilhantemente, nas várias vezes que ele se comunica. Aliás, a gente vai ver bastante isso aqui nessa minha análise. Então aqui ele apresentou um argumento e agora ele está contando uma história. Vamos ver. Eu me lembro, no primário, eram os 4 primeiros anos do ensino fundamental, a tia Maria das Graças dizia assim: o primário é a preparação para o ginásio. E aí então a gente ficou 4 anos esperando o ginásio. No ginásio a gente teria mais liberdade. E aí então, quando chegou o ginásio, tínhamos todos os motivos para acreditar que tudo seria lindo, haveria felicidade, mas mudou a coordenadora. Vamos ver.
Entrou a tia Maria das Graças e disse: olha, os 4 anos do ginásio são para preparar para o colegial. No colegial, sim. É outro prédio, é bem mais legal, não tem que usar uniforme. Você pode escolher entre exatas, humanas e biológicas. Você já vai ser adulto, vai ser livre e, portanto, vai ser feliz. Eram só mais 4 anos esperando. Aí chegou o colegial. Nos primeiros dias, fomos para a escola acreditando que a felicidade tinha chegado, ia ser do caralho, a vida ia ser linda, haveria prazer, gozo e felicidade. Mas agora puseram um coordenador enorme, um cara gigante, chamado Mário Zan, e disse: o colegial vão deixar de frescura, é para preparar para o vestibular. Ficamos mais 3 anos, já são 11, desejando, e aí todo mundo nos dizendo quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando for para lá, haverá felicidade. Chegamos na faculdade, os primeiros dias pareciam cumprir com a promessa. Bom, outra lição que a gente tira aqui, importante dessa palestra, dessa performance do Clóvis dando essa palestra, é um ponto interessante. Lembra da regra do TEDx que você não pode ficar andando pelo palco. Então, nitidamente, visivelmente, você consegue perceber aqui que o Clóvis não está andando, ele está parado. E estando parado, ele ainda se mostra muito presente. Tá aqui algo interessante. Quando nós discutimos na oratória sobre presença de palco, muitas pessoas interpretam que ter presença de palco significa andar pelo palco, ocupar o palco, o que é um mito. E se é um mito, quer dizer que você não precisa necessariamente andar para ter presença. Você pode ter presença de palco parado. Então, observe no Clóvis. Você deve ter já observado até aqui, e eu vou daqui a pouco dar o play para você observar ainda mais. O Clóvis, ele tem gesticulação, ele tem uma amplitude dos braços, das mãos, da gesticulação dele. Ele tem uma voz que é firme, que é alta, que é intensa. Então essa intensidade vocal, essa qualidade na dicção, na pronúncia, esse olhar que busca, mesmo que longe, encontrar o público, essa gesticulação ampla, não muito tímida, mas ampla de verdade, esse gesto que alcança o público, esse braço que estica, essa mão que é firme, todo esse conjunto não verbal e vocal, juntos, unidos com uma boa postura, traz presença. Então, o que é presença de palco? Não é necessariamente andar pelo palco, mas é ocupar o palco, mesmo sendo pequeno no palco. Vou repetir. Presença de palco é ocupar o palco, assumir esse palco, mesmo estando parado e pequeno no palco. Se você observar aqui, várias vezes vai mostrar. O palco é gigante, cara. Ele tá lá no meiozinho do palco. E mesmo com essa amplitude de gestos, parece que ele tá ocupando o palco inteiro, sem andar no palco. Então, esse é um ponto muito interessante. Pô, você vai contar uma história, você vai dar uma palestra, não se preocupe em ficar andando para lá e para cá. Às vezes tem mais palestrante que anda e deixa a gente enfim, perdido, olhando para ele e não entendendo nada do que ele está falando. Né? Então, um ponto importante é ocupe o palco, mas ocupe com a tua gesticulação, com o teu não verbal, com a tua linguagem corporal. Vamos seguir aqui. Nossa, tinha a Semana do Calor, o Miss Bichette, havia bebida, havia muito sexo, era muito legal, havia felicidade. Mas depois de 3 dias a gente começou a passear pelos corredores, estágio aqui, estágio ali, estágio acolá, e os veteranos dizendo: malandro, se você não pegar o estágio, você tá fudido. Se você não pegar estágio, não vai dar certo, você nunca mais vai pegar o bonde da história, o trabalho vai escapar, você vai morrer na sarjeta, você nunca mais vai trabalhar. E você vai atrás do estágio com sangue no olho e faca nos dentes até que você consegue um estágio. Você volta para casa eufórico, a felicidade chegou, eu tenho um estágio, e no primeiro dia do estágio te tratam de estagiário. E aí você vê que não é muito legal o que disseram para você. Na verdade, tem até uma boa de estagiário. Um super presidente de uma empresa reúne seus vice-presidentes e pergunta, faz uma charada, um enigma. Ele diz: escuta aqui, o que eu faço é prazer ou é trabalho? 24 horas para responder. Nossa, os VPs reúnem seus diretores, reúnem seus capatazes, reúnem seus asseclas. Escuta, o que o chefe faz aqui é prazer ou é trabalho? Aí os VPs reúnem os diretores, e aquilo vem descendo a empresa, toda a hierarquia da empresa, até que no fim do corredor tem um estagiário. Ele tem pilhas de trabalho, ele tem 2 telefones na orelha, ele tem um monte de coisa para fazer. Alguém chega para ele e diz: ei, você, eu tenho que responder. O que o presidente faz aqui é prazer ou é trabalho? E ele diz: é lógico que é prazer. Se fosse trabalho, era eu que fazia, lógico. Bom, outro ponto importante aqui é a potência vocal do Clóvis. Veja o quanto ele intensifica e tira a intensidade também da voz dele. E você pode perceber, se for preciso você volta aqui para o vídeo para você entender. Olha como isso é um ciclo. Tem momento que ele aumenta a intensidade, então ele vai subindo, parece que o volume vocal aumenta, ele começa a gritar mais, a voz dele espreme, ele fala alto, alto, alto. E aí ele vai descendo.
Ele volta, 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 desce, 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 desce. Então, isso aqui é uma habilidade no uso da voz, que é justamente a intensidade vocal. E eu costumo ensinar que a voz, que é uma ferramenta importantíssima na comunicação e possui, enfim, várias facetas, a voz, ela tem que ser utilizada de forma alternante. Ou seja, se você sempre fica na mesma intensidade, no mesmo tom de voz, no mesmo ritmo de fala, chato, né? A pessoa dorme te assistindo. Se você alterna do mais intenso ao menos intenso, do volume alto ao volume baixo, do intenso número de palavras ao silêncio, à pausa, ao tom extremamente agudo do tom grave. Então, se você tem essa alternância na voz, você de fato consegue engajar o público a te entender, a te acompanhar. Então, a voz é uma ferramenta que, se usada de forma alternante, você consegue promover ali o engajamento, a atenção, a retenção do público te assistindo. E veja, ele está contando essa história, a gente está aqui observando, ouvindo, entendendo, com uma análise mais crítica, e a gente permanece engajado com ele. Por quê? Porque ele tem essa alternância de intensidade no uso da voz, o que é excelente para um contador de histórias. Então, contar história não é só contar a história em si, digo, verbalmente, um roteiro da história. É adicionar emoção nessa história. É adicionar entusiasmo nessa história. É claro que alguns vão ter um maior entusiasmo, outros menos, mas não é zero. É adicionar essa emoção na fala. Essa intensidade e essa falta de intensidade. Essa voz mais espremida, o ritmo mais rápido, volume mais alto e o mais baixo, com pausa, com silêncio. Tudo isso é um mecanismo de uso da voz para adicionar emoção, para aumentar o engajamento do público ao longo da sua fala. Vamos entender o final dessa história aqui e a gente pula para um próximo exemplo do Clóvis. Aí você consegue o estágio e alguém já te disse, se você não for efetivado, não terá valido de nada o estágio. E como você é bem bacana, bem aguerrido, tem um dia que você tem a carteira assinada, você tem o diploma da universidade, você chega em casa e diz, foram 16 anos se preparando. Você é o orador da turma na formatura e diz, são 16 anos aqui, mas a felicidade agora chegou. Eu tenho um emprego e eu tenho, pasme, um diploma universitário. No primeiro dia do trabalho, você é recebido por um chefe. O chefe olha para você e diz, a empresa tem 15 níveis. Você está no G15. Outro ponto interessante do Clóvis também é esses alívios cômicos. O momento em que ele faz uma espécie de piadinha, não tão piadinha assim, mas um momento que provoca uma risada. Isso é legal, gera uma interação com o público, mas que é um assunto sério. Porque quando a gente vai aprender sobre oratória e vê aí vários conteúdos, algumas pessoas nos ensinam que o bom orador é aquele que faz piadinhas. Resultado, nós temos palestrantes que fazem piadinha 90% da palestra e 10% ele apresenta um conteúdo relevante. Então tá aí o cuidado, tá? Bom orador, ser bom da oratória não significa ficar fazendo piadinha o tempo todo. O Clóvis faz isso muito bem, em momentos muito específicos, ele consegue de fato tirar risada das pessoas, e fazer piada não tem nenhum problema, tá? Mas se você não está apresentando um stand-up, se você não está fazendo isso profissionalmente, se a tua palestra é sobre entregar uma boa mensagem, um bom conteúdo, talvez não seja o momento de fazer só piadinhas. Ela é útil, né? Esse tipo de técnica é útil, mas não é a todo momento e tem que saber fazer, tá? Então toma cuidado aí essa oratória que promove aí. Bom, essa palestra, eu tenho uma análise muito mais profunda dela, tá lá na nossa plataforma Universidade da Comunicação, uma plataforma com, enfim, centenas de aulas sobre oratória, outras várias análises, resumos de livro, técnicas de oratória para vendas, liderança, falar em público, como, enfim, eliminar a timidez da tua vida. Isso tudo você encontra aqui na descrição desse vídeo, fique super à vontade. Bom, vamos para outro exemplo aqui do Clóvis, eu tenho um outro vídeo para a gente analisar. Esse vídeo, como você já viu no início dessa nossa análise, é um dos vídeos mais icônicos e famosos do Clóvis. É um vídeo em que ele está dando uma aula sobre Kant e ele traz lá a famosa frase e pergunta, você tem brio? Então vamos analisar como ele constrói esse discurso, enfim, como fica interessante entender como ele se comunica. Aqui é um outro contexto. Então a gente estava numa palestra do Clóvis, agora a gente veio para uma aula do Clóvis. Vamos ver. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero.
Aí você pega e seleciona, vai, as 3 primeiras páginas. Bom, veja aqui que a gente já vê um Clóvis diferente. Menos intenso, obviamente mais lento, mais didático, mais específico, com uma gesticulação mais minuciosa, mais controlada. Então, olha quanto a adaptação é importante para um bom comunicador, né? A gente tem uma comunicação super que ocupa o palco todo, super ampla, super intensa numa ocasião, e aqui uma outra ocasião. É claro que é o Clóvis, né, gente? Ele vai intensificar daqui a pouco a comunicação dele. Ele vai chegar lá no limite como ele tem isso assinado, é muito autêntico dele disso. Só que o ponto importante é como ele se adapta às ocasiões. Isso é talvez um dos pontos mais principais aí de um bom comunicador, que é ser adaptável, tá? Principalmente em momentos que você se comunica com outras pessoas em outras ocasiões diferentes das comuns da sua vida. Vamos continuar vendo. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. Bom, aqui a gente continua com essa comunicação mais cadenciada, momentos de pausa. Veja que aqui ele está não só fazendo uma explicação, ele não só está contando algo, começando a comunicar, chegando na mensagem que ele quer transmitir, mas ele está construindo ali uma imaginação. Outra coisa muito importante, e digamos que aqui uma técnica que envolve o arsenal aí de boas habilidades de bons comunicadores. Fazer o outro imaginar. Então aqui ele não só está contando uma história, que essa história obviamente não é dele, mas ele está convidando você a se colocar numa história. Ele está fazendo você se imaginar fazendo algo. Então aqui vem uma técnica impressionante e muito boa, que serve não só para palestras, aulas, mas também serve para vendas, para liderar pessoas, que é não falar o que você quer, não só direto e reto, ser tão objetivo, mas convidar o outro a se imaginar. Vai lá, faça isso, faça aquilo, se imagine fazendo dessa maneira, se imagine assim, agora como que você se sente fazendo isso aqui, né? Como que você se vê fazendo isso aqui? Então você vai fazendo o outro se imaginar numa ocasião. É como se você estivesse construindo junto uma história com a sua plateia, com o seu público. O Clóvis faz isso muito bem também aqui, e isso torna a comunicação dele não só mais envolvente, quanto também mais didática. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da Começa a subir a intensidade já. leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio. Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou pra Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá. Enfim, o que a gente tira daqui? O quanto a intensidade também manda no jogo. Então, no momento em que ele queria começar a construir a ideia dele e entregar a mensagem dele que vai ser entregue ao longo dos próximos minutos, ele está preparando para essa mensagem ser entregue, que é justamente essa capacidade. Obviamente cada um vai ter a sua visão, né? Mas eu vejo como a capacidade de se dedicar a entender as coisas e não ser só mais um ali alienado.
Enfim, e ele provoca, né, o brio aqui. Então, olha como ele vai subindo essa intensidade de uma forma provocativa. E aqui vem um outro ponto muito interessante, uma técnica, ou enfim, uma qualidade de bom comunicador. É ter a capacidade também de, com a sua própria comunicação, provocar o outro. Um comunicador que provoca, um comunicador que faz o outro se sentir provocado, um comunicador que duvida do público, um comunicador que incentiva o público a ver as coisas por um outro ângulo, um comunicador que mexe com o público, tanto com uma intensidade vocal, uma linguagem corporal, mas também com o teu próprio conteúdo, com perguntas muito bem programadas, com reflexões muito bem anunciadas, e o Clóvis faz isso muito bem. Um comunicador que provoca é um comunicador que é memorável. Então por isso que o Clóvis ele é tão falado, por isso que esse vídeo viraliza tanto, por isso que a gente, enfim, comenta às vezes com outras pessoas que se interessam por a intelectualidade. Quando a gente comunica do brio, do Clóvis, enfim, vem sempre boas lembranças. Porque o Clóvis ele é provocativo. E ele consegue construir esse tom provocativo com a voz dele, com a intensidade dele, e também com as palavras, com as perguntas, com a forma como ele constrói histórias, fazendo o outro imaginar. E por fim, agora eu quero te apresentar uma outra ocasião do Clóvis, para a gente tirar mais algumas técnicas e alguns bons exemplos de comunicação. E para mim essa é uma das mais incríveis entrevistas que eu já assisti na vida, que nós temos o nosso grandíssimo Jô Soares e o nosso Clóvis. Você pode até perceber aqui, pelo que a gente vai ver daqui a pouco, que a imagem não é das melhores qualidades, mas foi assim que eu conheci o Clóvis, e que muita gente conheceu o Clóvis. A gente viu o Clóvis dando palestra, aqui na nossa análise, a gente viu uma aula do Clóvis, pelo menos o início de uma aula, um momento de uma aula, e agora a gente vai ver uma entrevista do Clóvis. E essa entrevista ele conta, mais uma vez, uma história, ele traz intensidade, mas ele começa trazendo definições. Então, veja, um bom comunicador também ele tem que mostrar o seu conhecimento. Um bom comunicador ele precisa definir as coisas, ser didático ou claro o suficiente, sintetizar o suficiente alguns conhecimentos para que ele possa entregar a mensagem. Aqui Clóvis vai começar, enfim, uma entrevista muito grande, mas nessa parte especificamente ele vai falar sobre filósofos gregos. E ele, como também filósofo, né, Clóvis como também filósofo, ele vai apresentar alguns pensamentos, algumas definições, enfim. E além disso, vai trazer as histórias. O ponto importante aqui que ele faz é dar credibilidade, dar crédito, enfim, trazer para a argumentação dele outras pessoas, estudos, e seja o que for. Um bom comunicador, lembra, ele dá o seu argumento e ele justifica o seu argumento. Então você pode justificar o seu argumento com histórias, com exemplos, com reflexões, mas também citando autores, dando créditos a outras pessoas, apontando estudos, pesquisas, artigos científicos. Então, aqui o Clóvis vai citar, já tem falado aqui sobre várias coisas nessa entrevista, e nesse momento ele vai citar pessoas, pensadores, filósofos, para dar crédito às ideias que ele está promovendo, para justificar os argumentos que ele está promovendo. Então ele já começa dessa maneira, aqui nessa parte selecionada. Vamos ver. O que diziam os gregos? Se você for perguntar, por exemplo, para Aristóteles o que é ética, ele que é uma espécie de pai fundador, e Aristóteles dirá, ética é o pleno desabrochar das próprias potências. Bom, então veja, até esse momento ele estava falando sobre ética da perspectiva dele, Clóvis apresentando ética com os seus conhecimentos. E aqui, para dar mais força à argumentação dele sobre ética, ele traz Aristóteles. E assim ele vai trazer outros vários exemplos, outras várias justificativas. Então, isso dá peso para a argumentação dele e é importante ser aplicado. Vamos aqui para o nosso segmento da história. A ética, portanto, é uma reflexão sobre a vida entendida no seu pacote todo. Ele chega a dizer que para fazer ética é preciso avaliar a vida depois que ela acaba, porque até o final você tem a chance de viver bem. É uma análise da vida como um todo. É muito diferente do que a gente entende por ética hoje, que é uma reflexão sobre as condutas isoladas. Os gregos entendiam a ética como uma reflexão sobre a vida. Muito bem, você perguntará o que a vida tem que ter para que eu possa considerá-la bem-sucedida. E Aristóteles dirá, é preciso fazer desabrochar as potências que são as tuas. É como se você fosse uma muda de uma planta. Essa muda tem a potência de se tornar uma grande árvore, mas ela pode não vingar. A vida que vinga é a vida bem-sucedida. Eu poderia até te dar um exemplo da minha... Bom, aqui ele dá algo que é muito interessante para público também. Veja, toda vez que a gente vai dar uma palestra, falar com as pessoas, a gente vai pronunciar um monte de informações, vai falar várias coisas, tudo bem? Dito isso, muitas vezes o público ele fica perdido com tanta coisa que está escutando. Então vale a pena, durante um discurso, sempre trazer definições. É como se a gente estivesse resumindo o que a gente explicou.
Então aqui ele fala várias coisas, mas ele termina dando definições. Ele sempre vai dando como se fosse checkpoints da comunicação. Isso é muito interessante, tá? Se você é líder de pessoas e vai comunicar algo para sua equipe, fale por 10, 20, 40 minutos, mas sempre vai fazendo esses checkpoints, que são momentos onde você resume o que você queria dizer na tua visão ou na visão de um terceiro, como ele fez. Agora ele vai contar uma história para continuar justificando a fala dele sobre ética, enfim, aquilo que ele estava explicando anteriormente. A trajetória. Aliás, eu queria voltar para isso. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tristemente. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd, tirava 10 em tudo. Mas você falava para viver muito mal no sentido econômico? Não, no sentido existencial. Triste, eu me arrastava, né? Usava um óculos gigante, meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu tirava 10 em tudo, mas eu não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo, me levava no estádio, no Morumbi, pra ver jogo. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E quando ele dizia, foi bom, eu fingia vibrar pra ele não ficar chateado. Aí ele dizia, dos caras, cala a boca, nós vamos apanhar. Então, eu era totalmente desconectado daqui. Foi assim, ele parece São Paulo. Meu pai também me levava escola de arte. Argila. O Clóvis, quando ele começa a contar uma história, ele se intensifica, né? Achei isso engraçado. E o mais engraçado é que o Jô para escutar o Clóvis, né? O Jô, ele tem o costume de ficar bastante ali na conversa, né? Muitas vezes trazendo, e aqui o Clóvis, ele assume tanto a presença na cadeira de entrevistado, que o Jô fica parado escutando ele, né? Então isso é engraçado. Vamos continuar. Guache, pintura, origami, né? Origami é certamente o pior. Uma folhinha de papel, 360 dobras na ordem certa, pra você chegar num passarinho, você chuta no rabo e abana, sabe? Errou uma dobra, subiu um passarinho, passarinho da felicidade. Eu sofria. E fazia origami, Fazia o que tinha que fazer. A professora chamou meu pai na primeira semana e falou, olha, com seu filho aqui nós temos 4 tipos de aluno super talentosos que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aqui se divertindo. E o seu filho, ele não é daqui, leva ele embora. Né? E assim, até os 13 anos foi assim. Até que aos 13 anos, lá nos jesuítas do Colégio São Luís, onde eu estudei a vida inteira, o professor de geografia entrou, outros que não iam dar aula, que eram só seminários, e pra mim caiu o petróleo. Então foi um sorteio, caiu o petróleo, eu tinha 13 anos, tá? Eu estava no primeiro colegial, 13 anos, o professor distribuiu os temas, caiu o petróleo, e eu fui me preparar, e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu subi no palquinho do colégio, assim, no palquinho, e olhei, e aquilo estava apinhado de gente. Até alunos de outras classes vieram, que eu tinha fama de estranho naquela época, né? Bom, um outro ponto interessante aqui, quando você conta histórias, como o Clóvis faz, você tem que parecer que você está naquela história. Então, nem sempre alguma pessoa tem um perfil muito parecido com o Clóvis para fazer isso. Mas percebe que quando ele está contando a história, ele vai para a ponta da cadeira, ele mexe o braço, ele constrói o palco, ele com teatralidade, é coisa que ele estivesse tornando aquela história visível. Então, isso é interessante na comunicação. Quando você conta uma história, enfim, conversa ou comunica sobre alguma ocasião, não só se contente em falar, em verbalizar e ter uma intensidade vocal, por exemplo, mas também queira fazer a pessoa imaginar o que você está construindo. Então ele fala do palquinho, ele mostra, ele faz com a mão como se ele estivesse desenhando o palquinho, tornando visível aquele palquinho. É outra função muito importante da gesticulação. O gesto, ele tem a grande função de como se fosse tornar uma imagem daquilo que você está verbalizando. O gesto, ele torna visual o que você está falando. Então, um ponto bem interessante aqui, Clóvis faz isso muito bem e você pode aplicar também. E pela primeira vez, Jô, pela primeira vez foi legal estar onde eu estava. Eu te pergunto, você é filósofo para entender o conceito de felicidade ali pros três? Mas foi legal estar onde eu estava. Então, o que aconteceu? Eu não queria que aquele momento acabasse. Né? Até os 13 anos eu fazia tudo esperando acabar. Eu ia na aula esperando acabar, ia no treino de natação esperando acabar, ia no jogo do São Paulo esperando acabar. Até que naquele momento eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. Em silêncio, olhava para todo mundo, o professor assim, me formou a língua. Eu tive que começar. Em 15 minutos, eu disse tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Tinha que levar 50 minutos, mas eu estava empolgado. Aí um colega levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E aí o professor disse, ele que fala, a aula é dele. E aí eu percebi que a bola veio para mim. Pelo jeito, esse jeito dele de falar já é de antes, né? Vamos ver. Continuar ou não continuar o seminário? Você sabe que o meu corpo, ele gritava. Não sei se o teu corpo gritou. 13 anos de uma vida de merda. Agora que tá do caralho, não sai daí. Bom, nem sempre é indicado que você faça isso em qualquer lugar, né? Mas o Clóvis tem um jeito dele. E se esse teu jeito não ofende ninguém, nem te atrapalha em questão de credibilidade, falar um palavrão, enfim, essas palavras, diria que mais intensas, se isso não incomoda ninguém, se isso não desrespeita ninguém, e se isso, digamos que, não afeta a tua credibilidade, vamos lá, pode usar, como ele usa. Mas eu não sei mais nada sobre o petróleo. Inventa não, reforma, não sai daí. Então eu decidi inventar
sobre o petróleo. Nesse momento, Por exemplo, o que você inventou? eu lembrei do meu pai. Você sabe que o meu pai nunca passou na porta de uma faculdade, mas dizia coisas que depois eu encontrei na mais fina filosofia. Você tem o profeta Zaratustra, do Nietzsche, e ele diz mais ou menos assim: demora o tempo que for para ver o que você quer da vida, e depois que decidiu, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Isso diz o profeta Zaratustra. O meu pai dizia: demora o tempo que for para ver o que você quer da vida. Até aí, sem dinheiro nenhum. E aí ele dizia: prepare-se nem para pegar impulso, porque não falta quem queira te fuder. É igual ao Sabedoria, é. uma coisa. Não tem trocando em miúdos. Ele sempre terminava com carinho, seu bosta. A gente fala para um comunicador ser aplaudido em cena aberta, assim, no palco, numa entrevista e tudo mais. São momentos muito impressionantes, assim. Isso é uma devolutiva do público que tá bom, né? Interessante. Ele tem isso várias vezes. Petróleo. Claro. Comecei, olha, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas, tá no livro de vocês. Manso, é só ler, tranquilo. Agora eu vou falar de um tema mais sofisticado, mais fino, peço que anotem, porque pode cair no vestibular. Não tá no livro. É a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom, que energiza muito, e tem petróleo que não presta. Olhei pra trás e o professor arriou os óculos, intrigado com aquilo. E eu vi que eu senti medo. Mas eu lembrei do meu pai, seu bosta. Não falta nada, nem pra pegar impulso. E ali eu não ia mais voltar. Me pertiguei, comecei. Olha, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci do norte da Romênia, claro, região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintim. É impressionante como ele consegue tornar uma história muito interessante. Isso aqui, gente, na boa, é de se assistir vezes e vezes e tentar entender a forma como ele constrói essas histórias. Isso aqui é inspirador, de verdade. Eu vi, ele devia estar pensando assim, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele, eu perguntei: o senhor sabia disso? Ele assustou e disse: não, não sabia. Eu falei: anota pra aprender alguma coisa. A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu tava inventando e ele não reagiu, eu falei: esse lugar é simplesmente do caralho, velho. Eu nunca mais saio daqui. E ali eu entendi alguma coisa que a filosofia grega tenta explicar muito bem. Um momento de felicidade é um momento que você gostaria que não acabasse tão cedo. Um momento que você desejaria a eternidade. Um momento que você gostaria muito que durasse mais tempo. E aquele momento, pra mim, foi o primeiro momento em 13 anos de uma vida feliz. Por quê? Porque foi o primeiro momento que a escola me deu a chance de encontrar a potência da muda. As características que eram as minhas e que, se eu fizesse frutificar, poderiam acabar ensejando, digamos, a árvore de um docente que vai exercer a docência com amor, com paixão, com dedicação e assim por diante. A escola me deu essa chance, meio sem querer, é verdade, mas me deu... Bom, e aqui a gente tira, mais uma vez, o que ele fez um pouco anteriormente. Ele conta a história, ele traz intensidade, ele termina essa história, já deixando uma potencial mensagem ali, ele encerra deixando a definição. No caso aqui, a definição de felicidade, por exemplo. Isso, mais uma vez, ele envolve o público com a história e depois alivia o público deixando uma definição. Algo que o público sempre busca, né? São várias informações, são muitas coisas. Quando a gente traz um resumo, uma definição, o público alivia, como se tivesse feito o checkpoint ali do entendimento. Veja, a gente tem que ter uma comunicação clara quando a gente se pronuncia em público, enfim, dá uma aula ou comunica com outras pessoas. E para certificar que essa clareza está acontecendo, você vai fazendo esses checkpoints, esses resumões, né, sobre o que você está explicando, esses checkpoints, como eu disse aqui. essa chance. E quando você, Jô, descobre qual é a tua praia, pensa que você sabe do que eu tô falando, quando você descobre qual é o teu negócio, é muito legal de viver. Você não quer que a vida acabe, porque instantes de vida felizes são assim. Tomara que essa entrevista seja pra vocês um pouco isso. Um instante de vida feliz. E eu acho muito legal aqui, para finalizar essa nossa reflexão e análise do Clóvis, eu acho que também, acima de tudo, ele é muito inteligente. Porque, veja, ele acabou de falar de felicidade e ele consegue unir o que ele está explicando com o momento real ali, o que está acontecendo. Então ele fala de felicidade, fala que felicidade é um instante que a gente nunca quer que acabe, e ele já conecta com o fato dele estar numa entrevista e ele interage com o público justamente aqui promovendo essa reflexão. Tomara que essa entrevista tenha sido um momento que você deseja que não acabe. E aí ele consegue unir ali a explicação, a definição, a história com o momento presente. Isso é criativo, isso é inteligente acima de tudo. Muito bem, nós aqui analisamos então 3 ocasiões de Clóvis se comunicando, essa comunicação autêntica acima de tudo, que nos ensina muitas coisas. Aqui nos ensinou sobre a alternância vocal, a intensidade, momentos que tem
tem intensidade, momentos que não precisam ser tão intensos assim. Nós descobrimos o quanto presença de palco não é só andar no palco, mas sim ocupar o palco, mesmo sendo pequeno nele, com a sua gesticulação, com a sua amplitude, com o seu poder vocal, firmeza na fala, contato visual, encarando quem está na sua frente. Entendemos o poder das histórias. Quando você conta uma história, você justifica de uma forma super didática o teu ponto de vista, o teu argumento. O poder de citar ali pesquisas, autores, pessoas, para dar força ao seu argumento. E, enfim, Clóvis nos traz inúmeros ensinamentos sobre comunicação. Eu desejo que não só nessa análise você tenha aprendido, refletido e, quem sabe, pensado sobre utilizar uma dessas técnicas nas suas palestras, nas suas aulas, ou, enfim, no seu dia a dia, na sua carreira, vendendo, liderando, enfim, se comunicando, gravando vídeos, escrevendo. Eu desejo muito que essa aula tenha só não esclarecido para você formas de usar a comunicação, mas tenha te aproximado do Clóvis, que é um exímio comunicador, sou grande fã dele. E se você deseja aprender mais sobre comunicação e não se inscreveu nesse canal, espero que você se inscreva o quanto antes, dê um like nesse vídeo, compartilhe com uma pessoa que também gosta do Clóvis ou que não conhece o Clóvis, mas pode conhecê-lo e já aprender com ele. E eu desejo que você se aventure aqui por esse canal e por outros vídeos, aprendendo cada vez mais sobre comunicação.